Livro do profeta Abacuque. O profeta está relacionado entre os profetas menores. Livro do profeta Abacuque. Capítulo 3, versículo 2, versículo 17 e versículo 18. Todos encontraram? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor, que diz assim, versículo 2: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Vocês podem nesta noite repetir esse versículo 18? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Livro do profeta Abacuque. Esta oração é uma oração muito profunda. Nós vamos já chegar aqui no capítulo 3, mas eu gostaria, antes de falar algumas coisas aqui na introdução, um nome Abacuque significa abraço, aquele que abraça. E o profeta Abacuque, ele amava muito a Deus e, de certa forma, ele acabou abraçando a sua causa e lutou com Deus. Ele abraçou a causa do Senhor de uma forma tão grande e lutou juntamente com o Senhor. Ele profetizou no final do reinado do rei Joaquim em Judá. E o livro do profeta Abacuque, ele não é uma profecia direta para Israel, mas é uma conversa entre o profeta e Deus. E nós vamos perceber isto, que o livro de Abacuque é um diálogo, uma conversa, uma palestra entre o profeta e o Senhor. E o profeta vai perguntando, e Deus vai respondendo, e eles vão caminhando junto neste livro. O profeta indagando, respondendo, orando, suplicando, clamando, e Deus trazendo resposta. E é algo tremendo, porque Abacuque, ele queria saber por que havia tantas injustiças e males acontecendo em Judá, e Deus tardava em fazer justiça. Muitas coisas terríveis estavam acontecendo nesta ocasião. E por muitas vezes, repetidas vezes, em muitos reinados, muitos reis, tanto de Judá quanto de Israel, muitas injustiças acontecendo ali naquele período. A justiça não era feita, a lei não era observada, a lei em favor da viúva, em favor do órfão, em favor daqueles que tinham direito sobre propriedade. Havia muito litígio, muita contenda, muita confusão, e os mais poderosos acabavam tirando proveito e prevalecendo sobre as questões. E o pobre, sendo cada dia mais e mais desprezados, esquecidos, as leis concernentes aos sacrifícios, a tudo aquilo que envolvia os serviços ali no templo, os sacerdotes corrompidos, ébrios, bebedores de vinho, e ali coisas terríveis. As mulheres eram chamadas vacas de Bazã. Eram mulheres ricas, mulheres que viviam mergulhadas na luxúria. Enquanto isso, os pobres, cada dia mais e mais empobrecendo, perdendo seus direitos, e nada disso
estava sendo observado e o profeta sofria com esta situação. E ele começou a clamar ao Senhor: por que, Senhor? O Senhor se cala diante de tamanha calamidade? Porque o Senhor não manifesta a sua justiça e permite que o mais poderoso oprima o pobre, o menos favorecido. E essas coisas estavam acontecendo em Judá. Mas aí Deus, então, ele responde ao profeta. E sabe o que Deus responde ao profeta? Isso está no capítulo 1, capítulo 2. Então Deus, ele traz uma resposta. Não era aquilo que o profeta esperava ouvir, o que queria ouvir, mas olha o que Deus faz, olha o que Deus responde. Deus então diz que traria uma correção sobre Judá. Deus então está ali disposto a trazer uma correção à nação, porque a nação estava tão cheia de si, achando que a sua religiosidade externa, achando que era suficiente cumprir rituais externos, mas os seus corações estavam corrompidos, mergulhados na prostituição, na imoralidade, mergulhados na idolatria, a violência, a injustiça, todas essas coisas estavam acontecendo e eles ainda achavam que estavam servindo e agradando a Deus. Mas na verdade Deus já estava cansado daquilo. E Deus começou então a dizer: eu vou trazer uma nação que vai então levar Judá em cativeiro. E esta nação era a Babilônia. E a Babilônia, ela estava já se levantando como uma nação muito poderosa na terra naquela época. E eu, assim, na mensagem, sem ser a última agora, a anterior, eu falava a respeito disso, quando eu falava sobre o profeta Jonas. Que o profeta Jonas queria trazer uma mensagem, como a mensagem de Naum. Jonas não conhecia o profeta Naum, mas a mensagem de Naum foi uma mensagem de juízo contra a Babilônia, ou melhor, contra os assírios, melhor dizendo, contra os assírios, que na época de Jonas se converteu através da pregação de Jonas, mas agora havia também uma mensagem de juízo sobre a Assíria. E foi exatamente a Babilônia que dominou sobre a Assíria. A Assíria, então, ali, experimentou o juízo de Deus, foi derrotada pela Babilônia. A Babilônia já estava crescendo, se tornando poderosa. A Babilônia, então, vem destruindo como um leão, forte, feroz, como um leão, como uma águia. E vem destruindo tudo pela frente, e destrói o Egito, o império do Egito, destrói a Assíria, que era um império poderoso na época. E aí o que acontece? A Assíria, que havia levado Israel também em cativeiro, as 10 tribos de Israel, agora então é dominada pela Babilônia. E Babilônia então vem e domina Judá. E Deus diz: a Babilônia irá levar o meu povo cativo, e eles serão cativos 70 anos na Babilônia, porque eu preciso trazer uma correção sobre o meu povo. Então a Babilônia vem como este leão feroz, destruindo tudo pela frente, como uma águia, voando ligeiro. E aí então Judá é sitiada, é cercada. E aí então a Babilônia começa a levar os primeiros cativos, e dentre eles Daniel e seus irmãos. E a Babilônia então começa a fazer esta incursão, começa a lhe cercar, a Judá. Que coisa terrível! O povo que achava que estava servindo a Deus, que achava que estava sendo fiel a Deus, estavam cegos, praticando toda sorte de injustiça. E agora Deus está lhe trazendo uma resposta ao profeta: eu vou corrigir Judá.
eu vou corrigir Judá, porque o que está acontecendo, eu vou trazer o juízo. E foi da forma que Deus decidiu fazer. E aquela situação deixou o profeta mais confuso ainda. E o profeta começa a perguntar: mas Senhor, como Judá pecou, Judá errou, Judá cometeu toda sorte de injustiça, mas como o Senhor vai usar uma nação que é mais ímpia, que é mais pecadora, mais injusta, para corrigir o teu povo? É a indagação, então, que Abacuque faz, porque ele fica confuso sem entender por que Deus usaria este meio para corrigir Judá. E aí Deus continua falando que no tempo certo, ele traria juízo também sobre a Babilônia. E isto aconteceu. O povo estava ali cativo, mas no tempo certo Deus então levanta a Média Pérsia e destrói a Babilônia. Foi o discernimento que Daniel teve lá na Babilônia da estátua de Nabucodonosor. Vocês se lembram? Aquela estátua que representava os impérios mundiais, um dominando sobre o outro. E chegaria a vez da Babilônia também, seria dominada pela Média Pérsia. E foi o que aconteceu. Depois dos 70 anos, Deus então vai permitir que o povo volte, que o povo seja restaurado, que o povo então reconstrua os muros de Jerusalém, que o povo reconstrua o templo. E depois que o povo volta do cativeiro, nunca mais eles se envolvem com idolatria. Nunca mais Judá cometeu idolatria desde que eles voltaram do cativeiro babilônico. E este foi o juízo que Deus estava falando aqui, que traria sobre esta nação. Ela também não ficaria impune. O povo seria corrigido lá naquela terra, mas Deus traria também juízo sobre a Babilônia e permitiria o seu povo retornar para Judá, para Jerusalém, para uma reconstrução. E é isto então que acontece. Como Deus, ele é tremendo. E agora nós vamos chegar na oração de Abacuque. E esta oração ela é interessante porque Abacuque ele faz menção, ele cita coisas do passado, coisas do presente e coisas do futuro. E nós vamos entender isso aqui no capítulo 3. Nós vamos entender isso no capítulo 3. A oração de Abacuque é como se fosse uma canção. A oração de Abacuque é como se fosse um salmo, porque ele vem orando ao Senhor, ele vem se derramando diante do Senhor, ele vem prostrado diante do Senhor. E Abacuque, provavelmente, além de ser profeta em Judá, possivelmente também, ele pode ter sido um músico levita no templo em Jerusalém. Porque aqui no versículo 1, olha o que ele diz: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Então a oração de Abacuque foi como se fosse um poema, foi como se fosse uma canção, foi como se fosse um salmo. E aqui no último versículo, ele faz uma menção, ele diz assim: para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de música. Era uma direção que era dada aos músicos no templo, quando eles entoavam então os salmos. Que coisa profunda, que coisa tremenda. E Abacuque, então, ele começa a fazer uma lembrança do passado, uma citação do passado, através da sua oração. No versículo 1 ao versículo 16, ele vem trazendo isso. Ele desejava ver. Olha só, aqui nós vamos ver, no versículo 2, o que Abacuque faz. Ou melhor, versículo 2, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Sabe o que Abacuque estava querendo dizer aqui com aviva? Abacuque estava querendo dizer assim: Senhor, faz acontecer de novo as tuas grandes obras.
Traz de novo nos nossos dias as obras que o Senhor fez lá no passado, quando o Senhor destruiu o Egito nas águas do Mar Vermelho, quando o Senhor enviou as 10 pragas naquela terra, e quando o Senhor libertou o seu povo e arrancou o teu povo daquela terra e os fez andar pelo deserto, e o Senhor ali manifestou coisas tremendas, coisas gloriosas. Abacuque então estava falando sobre isso. Traz de volta, Senhor, traz de volta as suas grandes obras, traz de volta os teus grandes feitos, porque o teu povo está sendo dominado, porque o teu povo está sendo levado cativo para uma terra estrangeira. Traz de novo o livramento, Senhor, como tu fizeste no passado. E era isso que Abacuque estava trazendo na sua oração. Ele estava fazendo menção do passado, e agora é como se Deus não se importasse. E o povo indo para uma terra estrangeira, e lá eles não teriam mais um templo para adorar ao Senhor. Lá eles não poderiam mais entoar os salmos, os cânticos no templo. Lá eles não poderiam mais oferecer holocaustos. Tudo isso ia acabar numa terra estrangeira. E também no versículo 11, olha só o que Abacuque ele vem trazendo na oração. Ele diz assim: o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Mais uma vez aqui Abacuque está fazendo menção de algo que Deus fez lá no passado, quando Josué então, ele ora, o sol e a lua param, enquanto os israelitas não vencem os amorreus, o sol para, a lua para. E aqui Abacuque, nesta oração, ele está falando: Senhor, traz de volta estes sinais poderosos, os teus grandes feitos. O Senhor fez o sol parar, o Senhor fez a lua parar. Traz de volta, Senhor, traz de volta. E é isso que Abacuque vem trazendo, do versículo 1, versículo 16. E nós vamos aqui agora para uma citação, para algo que Abacuque também fala agora sobre o presente. Na sua oração, ele falou ao Senhor sobre o passado, pedindo que o Senhor trouxesse de novo os livramentos e as grandes maravilhas que o Senhor havia feito. E agora ele fala sobre o presente, e é o que eles estavam vivendo naquele momento. A invasão da Babilônia trouxe destruição de toda sorte, de provisão, de mantimento em Judá. Judá foi sitiada, cercada pelo exército babilônico. Imagina que situação severa. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Faltou muitas coisas, faltou mantimento. E aí ele vem descrevendo aqui, no versículo 17. Versículo 17: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas dos currais, e nos currais não hajam vacas. Ele fez menção do presente aqui, e olha só o que estava acontecendo. Ele diz que não havia mais figueira. Sabe qual é a importância da figueira? Sem a flor da figueira, não tinha mais sombra. Sem o figo, não havia mais remédio para colocar sobre as feridas. Já começava a faltar tudo. Já começava a faltar a videira. A videira é um produto de alto valor comercial. Estava faltando a videira porque a Babilônia entrou destruindo tudo que havia. Toda a plantação entrou devastando, fazendo uma grande destruição. E sem a videira faltava este produto de grande valor econômico. E faltaria o suco, faltaria a alegria. E ele continua dizendo: a oliveira, sem a oliveira não havia óleo. Não havia óleo para os serviços sacerdotais,
para os sacerdotes fazerem a unção. Não haveria óleo para os sacerdotes colocarem sobre as lâmpadas do templo para iluminar, sobre a menorá, sobre o candelabro. Sem o óleo, faltou luz nas residências, nas casas, porque é o que iluminava. E aí, imaginemos uma coisa: faltou tudo, começou a faltar tudo. E agora as residências estavam sofrendo um grande apagão. Um apagão. Não tinha mais figueira, não tinha videira, não tinha oliveira. O campo estava improdutivo, não havia mais gado. E estava faltando recursos alimentares, carne, leite, pão. O povo começou a passar e sofrer uma grande escassez, mas aí já era Deus então pesando a mão sobre os pecados de Judá, para trazer correção, para levar o seu povo a uma terra distante, para corrigi-los. E aí Abacuque vem fazendo menção do que estava acontecendo ali naquele momento. E o profeta, ele continua na sua oração, ele continua orando ao Senhor. E agora nós vamos ver no versículo 18 que o profeta diz: diante de todas essas coisas que estavam acontecendo, o povo sendo levado embora para a Babilônia, a nação destruída, o templo sendo destruído, todos os utensílios do templo sendo destruídos, a arca sendo levada, todos os objetos de valor, os muros sendo destruídos, tudo que havia no campo, nos currais, tudo destruído. Já não havia mais como oferecer os serviços no templo, não havia mais animais para oferecer em holocaustos. Mas o que importava isto agora? Se o propósito de Deus era trazer uma correção sobre o povo, e essa situação não podia continuar daquela forma, sabe? Que muitas das vezes é necessário Deus entrar com uma intervenção sobre a vida do povo, sobre a vida da igreja, sobre a vida do crente, porque muitas das vezes nos vestimos de uma capa e achamos que está tudo bem, achamos que estamos agradando ao Senhor e quando não estamos, porque não estamos na prática da justiça, da verdade, da santidade. E a nossa espiritualidade, ela é estampada no exterior, mas no interior falta perdão, falta arrependimento, falta se despir da malícia, falta se despir da idolatria, de tantas coisas. Idolatria sim, idolatria denominacional, idolatria a personalidades, a homens, a pregadores, a cantores, a líderes, idolatria a políticos, idolatria a animais, zoolatria, idolatria a animais, idolatrias a objeto, ao dinheiro, são idolatrias, coisas que quando se apegam demasiadamente a elas, se esquecem de Deus, se torna idolatria. Então é necessário Deus muitas vezes entrar com uma intervenção, uma correção, uma purificação. Que foi o que Deus estava fazendo ali sobre Judá. Mas sabe o que eu acho impressionante aqui para terminar a mensagem? É o final da oração de Abacuque. E ele vai dizer, no versículo 18, olha o que o profeta diz, diante de tudo que estava acontecendo, ele fala assim: todavia, porém, contudo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19: Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das selvas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Sabe o que o profeta estava querendo dizer com isto? Ele estava querendo dizer assim: se Deus não mudar a situação, Ele mudará a minha posição e a minha visão e o meu entendimento diante das circunstâncias. E Ele me trará
alegria e salvação. Saiba, meus queridos, quando nós não podemos mudar uma situação, uma circunstância, e muitas vezes nós não podemos mesmo. Tem muitas situações que estão nas mãos do Senhor, mas nós podemos dizer assim: se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele também não fizer, Ele continua sendo Deus. Era isso que no final da oração Abacuque fecha dizendo: eu creio e confio no Senhor, que independente das circunstâncias, Ele trará salvação, Ele trará restauração. E foi o que Deus fez depois da correção. Deus fez o povo voltar. E o povo então restaura o culto ao Senhor. O povo reconstrói os muros, reconstrói o templo. E o povo nunca mais comete idolatria. E através disso Deus então dá continuidade ao seu propósito redentor de enviar o seu Filho. E Deus vai usando os meios, as situações para fazer cumprir os seus propósitos. E é esta restauração que Deus estava dizendo sobre dias futuros. É o que Deus traria nos nossos dias. Nos dias de Judá, traria paz, trazia restauração, traria provisão, traria salvação. Era sobre isso que Deus estava falando todo o tempo. E o profeta, ele aprende a lidar com isso. E ele é grato por isso. E ele entende isso. Deus, o Senhor, me trará alegria, me trará salvação. É o que ele fala. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você pode orar assim, quando a situação está difícil. Você pode orar assim, quando as coisas não acontecem do jeito que você pensava ou desejava que acontecesse. Você pode orar assim, no meio das tribulações, das lutas, das guerras que você tem travado. Experimentemos fazer a oração de Abacuque. Talvez as coisas não acontecerão como já aconteceram no passado, e talvez no momento presente nós iremos experimentar coisas amargas, coisas difíceis, tribulações, lutas, mas Deus nos garante um futuro de esperança, de bênção, de paz, de provisão, e nos colocará sobre lugares altos. É o que o profeta veio aqui dizendo para finalizar: me fará andar sobre as minhas alturas, lugar de esperança, lugar de restauração, lugar de bênção, lugares altos. É o que Deus sempre faz no final. Mas talvez Ele tenha que primeiro provar e fazer do jeito dele. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Que Deus, nesta noite, nos abençoe através da sua palavra, que é tão verdadeira, que é tão fiel, que nós precisamos confiar e descansar nela, confiar em tudo que Deus está fazendo, do jeito dele. O jeito que Deus está fazendo é o melhor, e nós só precisamos fazer como o profeta Abacuque: descansar, confiar na salvação, livramento.